Abra sua Bíblia em João capítulo 1, por favor. Nós teremos um tempo aqui de reflexão na palavra do Senhor. Hoje é um dia especial, por vários motivos. Crianças foram apresentadas, irmãos foram batizados. Como é bom ver a igreja crescendo, como é bom ver o Senhor alcançando pessoas. Mas nessa hora teremos um momento de reflexão na palavra de Deus. João capítulo 1, leremos dos versos 1 a 3 e depois o verso 14, pois caminharemos por outras passagens também. João 1 a 3 e 14. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Verso 14. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Santo e bendito Deus, obrigado. Obrigado pela tua palavra escrita, a Bíblia Sagrada, inspirada, inerrante, infalível, suficiente. Obrigado porque o Senhor nos entregou esta carta de amor para nós. Muito obrigado pela tua palavra. E também te agradecemos, ó Deus, ainda mais pela palavra encarnada, Cristo Jesus, para quem todas as palavras e cada palavra da Escritura Sagrada aponta. Obrigado, porque pela Bíblia nós podemos conhecer a Jesus, e conhecendo a Jesus, nós podemos ter paz com Deus, paz contigo. Muito obrigado, Senhor Deus. Te agradecemos e pedimos que o Senhor nos conduza nesse tempo de reflexão, em nome de Jesus. Amém. Jesus e a palavra. Jesus é a palavra. Se você pegou o boletim, hoje cedo você viu ali, logo na capa, o tema desse nosso estudo muito breve, muito objetivo dessa manhã. Jesus e a palavra. Jesus é a palavra. Perceba que o acento aí, ele faz diferença. Quando nós dizemos que Jesus é a palavra de Deus, estamos certos, como acabamos de ler. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. O Verbo encarnado, Cristo Jesus, ele é a palavra de Deus. É muito interessante nós notarmos que esse conceito ele não é exclusivo do Evangelho de João ou exclusivo do Novo Testamento, pelo contrário. Quando nós olhamos, por exemplo, para o Antigo Testamento, para o livro de Provérbios, nós encontramos ali essa realidade da sabedoria personalizada. A sabedoria que normalmente é recebida através da palavra, alguém ensina para outro como ser sábio, alguém através do seu falar, das suas palavras, ensina, aponta o caminho da sabedoria para outra pessoa. Mas nós encontramos também ali essa sabedoria pintada como uma pessoa. Sim, a mensagem de Deus, do Antigo Testamento, ela é muitas vezes apresentada como sendo uma pessoa. E essa pessoa é Jesus. Quando chegamos então no Novo Testamento, nós percebemos que Jesus, ele é aquele que veio nos revelar quem Deus é. Folhei sua Bíblia rapidamente para Hebreus capítulo 1, e ali você vai encontrar isso descrito de modo muito evidente. Hebreus capítulo 1, versos 1 a 3, diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória
e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. O que nós aprendemos desse texto? Deus falou no Antigo Testamento, Deus falou através dos profetas, Deus se revelou nas páginas da lei, dos profetas e dos outros escritos. A Bíblia hebraica é a revelação de Deus, sim, mas ela precisava ter o seu ponto de culminância, ela precisava encontrar o seu ponto alto, e ela de fato encontra em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus nós podemos entender para onde estavam caminhando todas as promessas do Antigo Testamento. E agora, no Novo Testamento, nós aprendemos sobre quem Ele é, sobre como Ele viveu, o que Ele veio fazer e o que Ele exige de nós como seu povo. Essa é a mensagem do Novo Testamento. O Antigo Testamento, portanto, aponta para um Cristo que ainda viria. O Novo Testamento aponta para um Cristo que já veio. E agora nós vivemos nessa realidade. Cristo já veio e Ele nos chama para fazer parte do seu reinado, do seu governo, do seu reino. Sim, essa é a mensagem do Evangelho. Cristo Jesus veio para salvar pecadores. Todos nós aqui nos enquadramos nessa categoria, nessa realidade, somos pecadores. E Ele veio e nos salvou, morrendo na cruz para pagar o preço do nosso pecado, ressuscitando ao terceiro dia para vencer a morte que me pertencia, que te pertencia. E dessa maneira Ele nos chama para ter comunhão com Deus, mas Ele também, como autor de Hebreus nos ensina aqui, Ele fala. Perceba que Ele fala. Verso 2 de Hebreus 1 diz: nestes últimos dias nos falou pelo Filho. E aí quando você vai para o verso 3, você aprende algo sobre o Filho. Hebreus 1:3 diz que Cristo Jesus é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Você quer conhecer a Deus? Olhe para Jesus. Ouça Jesus, conheça Jesus, e aí você saberá quem Deus é. Mas, meus irmãos, lembra do nosso trocadilho? Jesus e a palavra, Jesus é a palavra. O fato de Jesus ser a palavra de Deus, que nos revela Deus de forma completa e perfeita, isso não anula o fato de que nós precisamos deste livro, que é a palavra. Neste livro, nessa escritura, nós podemos conhecer quem Jesus é. Como conhecer a Jesus sem a Bíblia? Lamentavelmente, meus irmãos, hoje algumas pessoas tentam vender esse tipo de falácia. Ela não é nova, ela já é repetida. Não, a palavra é Jesus, a Bíblia não é a palavra. A palavra é Jesus, a Bíblia não é a palavra. Veja, Jesus é a palavra encarnada. A Bíblia é a palavra inspirada. Ambos revelam Deus plenamente. Um porque Jesus vindo em carne, Ele revela na sua vida, na sua morte, na sua ressurreição, quem Deus é, todos os seus atributos e o que Ele quer de nós e a forma como Ele quer se relacionar conosco. Palavra encarnada. Os discípulos viram Jesus andando, as pessoas testemunharam o seu ensino, as pessoas aprenderam daquilo que Ele tinha a dizer. Vendo a Jesus, via-se o próprio Deus. Jesus é a palavra encarnada, revela plenamente quem Deus é. A pergunta é: como eu conhecerei a esse Jesus que é a palavra encarnada? Através da palavra escrita, que não pode ter erro, porque se ela tiver erro, ela nos ensinará um Cristo falso. E aí que está o grande problema dessa conversa. Não, esquece a Bíblia, fica com Jesus. Quem é Jesus?
Se eu não tiver a Bíblia, eu não sei quem é Jesus. Se eu não tiver o testemunho da Escritura, eu vou ficar chutando quem é Jesus. E eu vou criar Cristos à minha imagem e semelhança. E no final das contas, eu adorarei a mim mesmo e não ao Deus verdadeiro. Consegue entender o que a gente está dizendo aqui? Aí o pessoal chega para a gente, pastor Carlos Elias, o irmão com certeza já ouviu isso várias vezes. Vocês são bibliólatras, vocês adoram a Bíblia. Vocês não adoram a Deus, vocês adoram a Bíblia. E normalmente isso vem acompanhado de alguns rótulos, de alguns adjetivos, que são uma certa tentativa de nos ofender, né? Ah, você é um fundamentalista. Eu já ouvi isso algumas dezenas de vezes. Você é um fundamentalista. Aí eu pergunto, eu sou fundamentalista? Então me explica o que é fundamentalista. Ah, mas aí o cara já não sabe, né? Aí já fica enrolado. Um fundamentalista é um cara estreito, um cara que não conversa. Mas eu não estou conversando com você. Eu estou aqui conversando com você, eu estou te ouvindo e você está me ouvindo. É essa a tua definição de fundamentalista? Ah, não, fundamentalista é quem acredita que a Bíblia, ela é sem erro, ela não tem problema nenhum. Eu falo, então eu sou. Isso aí eu sou mesmo. Eu creio na Bíblia Sagrada como palavra de Deus inspirada em todas as palavras e em cada palavra inerrante, sem erro, absolutamente sem erro nenhum. Infalível, ela não nos induz ao erro, ela não falha no seu propósito, naquilo que ela se propõe a ensinar. E mais, ela é suficiente. Ela não precisa ser remendada, ela não precisa de acréscimo, ela não precisa da Bíblia, mais alguma outra coisa. Naquilo que ela se propõe a fazer, ela é suficiente. Essa é a Bíblia Sagrada. Essa é a Escritura. Eu adoro a Bíblia? Não. Mas se eu não tenho a Bíblia dessa maneira para mim, eu vou inventar Cristo, eu vou inventar Deus, e eu vou adorar alguma outra coisa que não o Deus verdadeiro, meus irmãos. Por isso nós amamos a Bíblia. Alguns dirão assim, mas é só um livro. Vocês crentes têm um papa de papel. Isso já não é novo também, não é? Vocês, protestantes, têm um papa de papel. Eu prefiro o meu papa de papel, que é o mesmo desde sempre, do que concílios e papas que se contradizeram regularmente no decorrer da história. E isso eu não falo de modo algum para ofender nenhuma pessoa que seja afiliada à Igreja Romana, de forma alguma. Eu simplesmente faço uma constatação óbvia. Basta você olhar a história. Uma hora determinada coisa era dita pelos concílios da igreja. Outra hora, outra coisa era dita. Mas a Bíblia é exatamente a mesma. A mesma. Outros dirão assim, não, mas a igreja mudou a Bíblia. Mudou? Mudou mesmo? O Novo Testamento é o texto antigo mais bem documentado que existe, com mais de 10.000 testemunhas manuscritas. 10.000. Não existe nada semelhante à Escritura Sagrada. Somente na língua original, na língua grega, o Novo Testamento ele possui mais de 5.000 manuscritos, contendo algum trecho do texto sagrado do Novo Testamento. Os primeiros manuscritos que nós temos à disposição para comparar com a nossa Bíblia são de cerca do ano 135 depois de Cristo. Faz a conta, você que é aluno da EBD. Apocalipse terminou de ser escrito por volta do ano 95, foi escrito por volta do ano 95 depois de Cristo. Se você tem um manuscrito hoje que eu e você podemos ler, e agora com a internet todo mundo pode ler mesmo. Procura aí, dá o Google e você vai achar lá. Foto de alta resolução. Você vai lá e lê um manuscrito que foi escrito somente 40 anos depois do término da composição do Novo Testamento. Só 40 anos.
E veja, estamos falando de uma época onde não tinha imprensa e muito menos WhatsApp, e-mail, né? Que a gente manda a mensagem e o cara recebe lá do outro lado do mundo ao mesmo tempo, simultaneamente. Porque o Senhor Deus não apenas garantiu que cada palavra e todas as palavras do seu livro sagrado fossem registradas de acordo com a sua vontade, mas Ele também permitiu que o texto sagrado fosse preservado, de modo que a gente possa ler a Bíblia e saber que realmente é o texto que João escreveu, que o autor de Hebreus escreveu, que Paulo escreveu, o Antigo Testamento que Moisés escreveu, que Davi escreveu, que Isaías escreveu e tantos outros autores. Meus irmãos, por que eu estou mencionando tudo isso e estou tentando aqui ser bem didático? Lamentavelmente, na academia teológica, a coisa ganha uma proporção enorme, cheio de termos em latim, em alemão, confundem a cabeça do seminarista, e depois ele fica até meio tonto e volta e vem falar com a gente, mas e aí, pastor? E aí, calma, meu filho, senta aí que eu vou te explicar. A mesma coisa que a gente ensina na EBD, continua valendo para o resto da vida. A palavra de Deus, Escritura Sagrada, Antigo e Novo Testamento, são a nossa única regra de fé e prática. É assim que cremos. E ainda bem que cremos assim. Agora, ao mesmo tempo que nós comemoramos o dia da Bíblia, nós já estamos também nessa época de Natal, não é verdade? Desde a sexta-feira, os temas da Copa saíram de cena e agora é Natal. Copa já deu, não é? Agora só 2026. Não é verdade? Agora é Natal. Papai Noel, aquela coisa toda do Natal que a gente ouve aí e que a gente vê pelo comércio, árvore de Natal e etc. Por mais que o Papai Noel tente roubar a cena do Natal, todo mundo sabe que o Natal tem a ver com o nascimento de Jesus. Não é verdade? Todos sabemos disso. Natal tem a ver com Jesus. E o texto que nós lemos no início tem a ver com Jesus e com a encarnação. Olha o verso 14 que nós lemos no início de João 1. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Cristo é a palavra, o verbo de Deus, e ele irrompeu a história da humanidade. Ele tocou a nossa realidade. E o Natal trata exatamente disso. Trata exatamente disso. Natal e palavra tem tudo a ver. Primeiro, porque Jesus, que é a palavra, nasceu. E agora nós podemos ter a perspectiva de sermos salvos. Não é verdade? Não podemos jamais nos esquecer de que Jesus nasceu, foi dado a nós para executar a salvação do seu povo. Quando o anjo chega até José, ele diz para José que Maria estava assim grávida e o nome do menino seria Jesus e ele salvaria o meu povo dos seus pecados. Através da palavra, Deus traz vida onde só havia morte. Assim foi na criação. Você lembra como está Gênesis capítulo 1, verso 3? Disse Deus, haja luz e houve luz. Deus disse, e onde nada havia, agora há vida. Pelo poder da palavra de Deus, o nada se tornou vida. Deus criou vida através da sua palavra. E Deus nos doa novamente a vida também através da sua palavra viva, que é Cristo Jesus. O próprio Cristo diz em Lucas 24, 44, que é sobre Ele, Jesus, que tratam a lei,
os profetas e os salmos. E ali é uma referência à totalidade do Antigo Testamento. Lemos agora há pouco que somente através da Bíblia nós podemos ser ensinados, repreendidos, corrigidos e instruídos na justiça, a fim de que vivamos uma vida plena e perfeita, somente através da Bíblia. Pela Bíblia conhecemos a Jesus, conhecendo a Jesus nós nos aproximamos de Deus. Não podemos desprezar a palavra escrita, não podemos desprezar a palavra encarnada, porque ambos apontam e revelam a Deus. Louvado seja o nome do Senhor que não nos deixou às cegas. Ele se revelou a nós através de Jesus. E a Jesus podemos conhecer através da Escritura Sagrada. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado a Deus por esse dia da Bíblia, por esse tempo de reflexão aqui. Que possamos, ó Deus, amar mais a Bíblia Sagrada, aprender mais dela, segui-la e obedecê-la. Porque ouvindo a Bíblia, ouvimos o Senhor. Porque obedecendo a Bíblia, obedecemos ao Senhor. Porque seguindo a Bíblia, seguimos os passos do Senhor. Obrigado, porque não há trecho algum da Escritura Sagrada que não aponte para Jesus, a quem amamos, a quem adoramos, a quem servimos. Louvado seja o Teu nome, porque o Senhor se revelou a nós, porque nós não poderíamos descobrir o Senhor, mas o Senhor veio até nós. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém.